vamos começar agora a falar sobre frases, né? Então, eu vou passar por frases afirmativas, por frases negativas, por perguntas. Então, a gente vai ver, vai visualizar como que essa organização frasal que a gente viu anteriormente, como que ela vai se comportar quando esse tipo de frase também se altera. Ok? Eu vou voltar rapidamente aqui para o slide anterior, que a gente parou no outro vídeo, né? A gente tem aqui uma estrutura básica, né? Afirmativa. Né? Então a gente afirma, ela gosta de gatos, she likes cats, né? Só para vocês verem, né? Likes é o verbo gostar, correto? Mas e quando a gente tem o verbo to be, né? Que é o verbo ser, né? Isso se mantém? Sim, se mantém. Então a gente tem o she is tall. Tall é alta, né? Então a gente vai ter a mesma organização. A gente vai ter aqui o nosso sujeito, não estou conseguindo selecionar, mas o she, né? Is é o nosso verbo, é o verbo to be, então ela está aqui no presente, né? E tall, alta, então ela é alta. Então a gente vai manter a mesma formação, ok? Então, ainda falando de frases afirmativas, quando eu quero acrescentar uma característica, como a gente falou lá atrás, um adjetivo, né? Um complemento, aqui no caso de uma frase, há um substantivo, né? Eu quero dar uma característica para um substantivo, eu quero adicionar um adjetivo. Como a gente faz para adicionar? No inglês, o adjetivo ele vai estar anterior ao termo que ele está complementando, ok? Então, a gente tem she loves, né? Ela ama. Então, a gente tem ela, nosso sujeito, loves, ama, black cats. Então, ela ama gatos pretos. No português, a gente tem uma organização diferente, né? A gente fala, como eu acabei de traduzir. Ela gosta de gatos pretos, de gatos brancos, ela gosta de blusas vermelhas, né? Ela gosta de calças pretas. Então, o adjetivo, ele vem depois, ele vem posteriormente. Eu sei que, obviamente, no português, por ser uma língua bem flexível em alguns quesitos, a gente pode colocar o adjetivo antes. Mas não é a forma mais comum da língua. Né? Toda língua, às vezes, ela pode permitir coisas diferentes, sim, organizações diferentes, sim. Mas toda língua tem uma forma canônica. O que é canônica? É essa mais comum, é a mais natural, entendeu? Que as pessoas vão usar com mais frequência, é o normal da língua. Então, às vezes, essa alteração ela tem outros objetivos e tal, ok? Mas no português, no geral, né, nós temos essa organização diferente. A gente tem o substantivo e, posteriormente, eu não sei se acho que a câmera pode estar espelhada, enfim, mas tem o adjetivo. E, posteriormente, né, a gente tem o substantivo, acho que eu falei adjetivo, né? A gente tem o substantivo e posteriormente o adjetivo. Então, menina bonita, livro vermelho, né? De forma mais comum, de forma canônica, ok? No inglês, ao contrário. Então, quando eu quero dar um substantivo, eu quero dar um adjetivo para um substantivo, ele vai vir antes, ok? Então, é black cats, é red, né, vermelho, e livro, é red book, né? É black cat. Então, vai vir anteriormente ao que eu estou alterando, ok? Nesse caso aqui, afirmativo. Então, estou afirmando. Ela ama gatos pretos, ok? Agora a gente vai falar sobre as negativas. Então, quando a gente vai falar de uma frase que vai negar uma informação, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter um complemento, né? Que vai ser seguido de uma negativa. Então, esse does é o verbo fazer, né? O do, o does. Então, she does not. Então, você tem a negativa. E aí você tem o verbo, né? Entre aspas, em principal. Né? Esse verbo aqui é um verbo complementar. Então, às vezes, essa negativa, esse not, don't, tal, o don't, né? Que é o do not, né? Que eles têm o does not, pode ser o doesn't, né? De forma mais comprimida. Essa negação ela pode aparecer, né, posterior a um verbo complementar, né? Então, quando eu tenho esse verbo complementar, né, esse not, por muitas vezes aparece aqui. Então, she does not love dogs. Então, ela não ama cachorros, né? Dogs, cachorros, love,
amor, amar, né? Então, a gente vai ter a negativa nesse formato. Então, o not, ele vai vir ali, né, posterior a esse verbo complementar e antes do verbo principal, ok? Então, quando a gente quer negar alguma coisa, negar uma informação, a gente vai fazer essa organização frasal, tá bom? No entanto, né, eu trouxe uma outra frase negativa, que é com o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser, estar e tal, né? Nesse caso, o auxiliar não aparece. Olha só, aqui atrás, a gente tem o does, que é o verbo auxiliar. She does not love. Love também é verbo, né? Mas ele é o verbo principal e o does é um complemento, né? Então, aqui, o love, ele vai precisar de um verbo complementar. Aqui, não. O verbo to be, o auxiliar não é necessário. Então, a gente vai fazer de forma mais direta, né? I am, né? Que é o verbo to be, no caso, eu sou, né? I am not lazy. Então, eu não sou preguiçoso. Então, eu vou, né, vou organizar de uma forma que eu não vou precisar desse complemento, como eu tenho anteriormente. A negativa vai vir nessa posição, né, anterior aqui ao meu adjetivo, que vai estar compondo essa frase, ok? Agora, a gente vai olhar um pouquinho para as interrogativas, né? Quando a gente for afirmar alguma coisa e quando a gente for perguntar alguma coisa. Então, aqui a gente tem o verbo to be, né? Então, I am right. Então, eu estou certo, né? O I sou eu, am é o verbo to be, então estou, sou, né? Right, que é certo, né? Então, a pessoa estar certa, está correta, né? Então, a gente diz, I am right, né? Eu estou certo, né? Eu estou correto, eu tomei a atitude correta, eu estou certo nessa posição, nessa situação, então, I'm right. Né? Mas quando você pergunta, né, você já não tem mais tanta certeza se você acertou na sua atitude e tal. Aí você pergunta, am I right? Né? Então você vai inverter, ok? Então a gente tem o aqui, que era o I am right, e o pontinho final, afirmativa. Aqui, quando a gente for questionar alguém, troca. Am I right? Então eu tô te perguntando, eu tô certa, né? Você faz a pergunta, não tem 1 mais 1, é 2, tô certa? Então, né, você faz essa pergunta, você vai inverter esses itens quando você for perguntar alguma coisa, ok? Eu trouxe um ponto extra, que é sobre a questão do sujeito na língua inglesa. No português, a gente tem algumas construções que são possíveis sem um sujeito, né? A gente tem um sujeito oculto, né? Mas a gente também tem algumas orações específicas, algumas frases específicas que não tem sujeito, e tudo bem, funciona, a gente entende, e bola para frente. Né? No inglês, isso não acontece. A gente não tem frase sem sujeito na língua inglesa. Então, isso às vezes pode ser um problema, que eu não acho que seja um problema, mas a gente tem que ter isso em mente, né? Então, no português, por exemplo, a gente tem a frase, né, que é o que está escrito ali, mas no português seria chove muito em janeiro. Né? Quando a gente tem essa coisa da natureza, né, da ação da natureza, funciona no português sem ter sujeito. A gente não tem sujeito. Então, chove muito em janeiro. Não tem um sujeito aí. E tudo bem, funciona, essa frase é possível, você entende o que eu estou querendo dizer, e é isso, né? No inglês, não. A gente não pode ficar sem sujeito. Né? Então, quando eu vou usar essa frase, né, no inglês, eu tenho que dizer It rains a lot in January. Então, it rains, né? Rains é chover, então chove muito em janeiro. Só que eu tenho que ter o it ali. Eu não posso excluir isso aqui e dizer só rains a lot, né? Eu não posso, porque não vai fazer sentido. Então eu tenho que incluir esse it, que ele vai servir ali como um neutro, né? Mas ele pega essa função do sujeito, né? Então, a gente tem que se atentar a isso, porque existem alguns detalhezinhos que são diferentes da língua inglesa, e se a gente não tiver isso em mente, né, pode ser estranho, a gente pode cometer um errinho bobo ali, mas é bom a gente ter isso em mente. Então, para a gente concluir, é bom ter em mente isso. O inglês, ele sempre tem um sujeito. Sempre. Então, não acontece igual no português, que não só nesse caso de chuva, né, mas que a gente pode não botar o sujeito na frase, não tem sujeito.
né? No inglês, não. Tem que ter um sujeito, ok? Seja um pronome, um substantivo, tem que ter sujeito. Então é isso, né? Eu vou ficar por aqui hoje. E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado muito clara, vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me procurar, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.